Boa noite, igreja. Mais uma vez estamos aqui no privilégio que o Senhor está nos dando, porque apesar de nós estarmos passando por toda essa dificuldade, o mundo inteiro está passando por essa dificuldade, nós não estamos sendo privados de estudar a palavra de Deus. E hoje nós nos reunimos novamente para estudar a palavra de Deus. E eu gostaria de dar continuidade àquele texto que nós estudamos domingo, Lucas capítulo 10, a partir do verso 25, que vai ser tratado a parábola do bom samaritano. Jesus vai contar uma história, aquele homem que o pergunta quem é o próximo dele. E ele vai contar essa história para que ele então, não foi Jesus não dá resposta para ele, mas Jesus pergunta depois de contar a história no verso 36. O que você acha? Qual dos três é o próximo do homem atacado pelos ladrões? E aí o homem responde: aquele que o tratou com bondade, respondeu o líder religioso. E aí então Jesus conclui e diz para ele: faça a mesma coisa. Essa é a proposta de Jesus. Faça a mesma coisa, né? Seja bondoso, olhe o outro. E eu tive acesso a um material do padre Antônio Vieira. E ele vai falar sobre esse texto, a perspectiva das pessoas que estão envolvidas aqui, e eu gostaria de compartilhar com você. A primeira é a perspectiva do ladrão. O ladrão, ele olha para aquele outro e ele diz o seguinte: o que é teu é meu também. Ele não diz assim, ok, nós estamos de igual para igual. Não. Ele diz o seguinte: o que é teu é meu. Por isso ele rouba, por isso ele pega o que é do outro. Se você der uma olhadinha de uma outra forma para o ladrão, é aquela pessoa egoísta. É aquela pessoa que, quando o outro tem mais que ela diz assim, aquilo lá, né, fica desmerecendo o que o outro tem. Não é tão valoroso assim. Ela não é tão bonita assim. Aquele carro não é tão bom assim. Aquele trabalho não é tão bom assim, né? Então desmerece o outro. Então é aquele egoísta. Se ele tiver, é bom, mas se o outro tiver, não é tão bom assim. E aí ele continua discorrendo o texto e vai falar sobre os religiosos, o sacerdote que passa, o levita que passa, e eles passam, olham aquela situação daquele homem que está ali no chão, jogado e tal, e eles passam de largo. Então, eles estão fazendo o seguinte, eles dizem assim, para o homem, em outras palavras, o que é teu, e o que é meu, é meu. Ou seja, teu problema, esse problema que você está passando é teu, porque eu também tenho outras coisas para resolver, eu também tenho os meus problemas, né? Você está ferido, você foi assaltado, você tá quase morto, você está com dificuldades, mas isso infelizmente, né, não é problema meu, isso é problema seu, porque eu também tenho outras dificuldades. Olha, eu tenho que lidar com o meu dia a dia, né? Eu tenho que ir lá fazer o meu trabalho, eu tenho que cuidar da minha família, eu também tenho problemas, né? Então, se eu pelo menos não te der problema, já tá bom. Então, o que é teu é teu, o que é meu é meu. Cada um com seus problemas, né? Cada um no seu quadrado. E com isso, é aquela pessoa que está dizendo o seguinte, né? Você está com problema? Vamos orar que resolve. Porque acreditam que só a oração faz alguma coisa. E nós temos aprendido que não é bem assim. Então, ele diz, poxa, tá passando por dificuldades, coloca lá, né, no grupo da igreja, poxa, eu sinto muito, né, mas por dentro ele fala assim, ainda bem que eu não tô passando por aquele problema, né, mas eu tenho um outro problema. Então, é uma pessoa que é o seguinte, ela tá de frente da dificuldade de uma pessoa, ele até fala, poxa, que situação difícil, mas aí ele olha logo para ele e fala, mas eu também tenho uma situação muito difícil. Então, é uma pessoa que fala, mas é uma pessoa que não faz. É uma pessoa que vive de aparência. E o terceiro é aquela pessoa que está passando, que vê o homem que está lá no caminho e ele se constrange, ele sente, ele tem dó, ele tem um envolvimento.
E ele está querendo dizer o seguinte: o que é meu é teu. E por isso ele compartilha, por isso ele leva tempo, por isso ele gasta o seu dinheiro e tem uma demanda emocional envolvida nisso tudo. Meus irmãos, eu quero dizer que a gente não pode querer só que nós estejamos bem nessa situação e que nós estamos vivendo. A gente não pode pensar só que, ainda bem que na minha casa não está acontecendo nada, né? Como seriam os ladrões. Mas a gente também não pode só falar assim, eles estão com problema, tá com dificuldade de dinheiro, tá com problema emocional, mas eu também tenho, eu também tô com problema no meu trabalho, eu também tô com falta de dinheiro, né? Então faz o seguinte, cada um com seus problemas e a gente já tá resolvido, pelo menos, né? Eu não vou assumir mais problemas do que eu tenho. E aí a gente vive uma falsa religiosidade. E essa religiosidade eu digo da prática dela, né? Então a gente diz que é cristão, mas de cristão não tem nada. Mas o que o Senhor está querendo dizer, e Ele fala, faça a mesma coisa, é que nós tenhamos uma palavra verdadeira e que ela seja confirmada, carimbada pelos nossos atos. Tiago vai dizer isso, né? Não adianta você falar, você tem que fazer também, né? A fé sem obras é morta. A fé de que nós amamos uns aos outros, né? Ela deve ser confirmada pela nossa prática diária. E eu quero fazer agora uma proposta pouquinho além do que nós fizemos no domingo. E a minha proposta é que eu e você sejamos instrumentos de Deus para exigir na nossa sociedade mais justiça. Que nós tenhamos uma palavra em defesa das pessoas que estão sendo oprimidas dentro de lar, aquela esposa que está sendo maltratada pelo seu esposo, as crianças que estão sendo abusadas, não é? Há pessoas que estão sofrendo e às vezes a gente se cala. Não, nós precisamos falar, meus irmãos, nós precisamos falar. Nós precisamos ser aquelas pessoas que, quando alguém está utilizando uma palavra machista, seja você homem ou mulher, você não aceite, porque isso não é do Senhor. O Senhor Jesus Cristo defendeu muitas mulheres, vocês sabem, uma sociedade onde a mulher era ignorada. Eu quero dizer para você que você, meu irmão, independente de quem você seja, você não pode mais aceitar. Quando alguém fala assim, criança não fala, cala a boca, você é criança, você não aceita, porque eles também têm sentimento, eles também têm direitos de falar. Eu peço que você, então, quando você entrar num lugar, quando você entrar num ônibus, quando você entrar em qualquer transporte e você vê um idoso em pé enquanto um outro está sentado, você deve exigir que as coisas sejam diferentes. É por você, é através de você. Entende que a gente pode ter papéis na sociedade que sejam mais significativos e valorosos. Eu quero olhar para esse texto e ver que nós possamos crescer. Quando nós, então, estamos vendo pessoas, às vezes, andando de qualquer jeito na rua, sem uma máscara, você poder falar, você não pode fazer isso. Nós precisamos de uma sociedade melhor. Então, seja essa voz, seja essa bondade ambulante, seja o próprio Cristo nas ruas do nosso bairro, seja alguém carinhoso, seja amoroso, seja uma expressão do reino de Deus aqui. E eu acredito, meus irmãos, que se a gente não pode tornar a nossa sociedade maravilhosa, porque eu acredito que os tempos são muito difíceis, eu acredito que você pode melhorar a sua casa, pode melhorar a sua igreja e pode melhorar inclusive o seu bairro. E essa é a proposta que eu tenho hoje para você. E aquele homem respondeu, aquele que tratou com bondade. E a palavra de Deus fala para mim e fala para você. Faça a mesma coisa. Seja bondoso.
seja uma expressão de Cristo nesse tempo. Deus abençoe você.